Olá, boa noite para você. Hoje é quinta-feira, 28 de dezembro. Vamos conferir agora os principais destaques da edição de hoje. Polícia Rodoviária Federal realiza operação para intensificar as fiscalizações e evitar acidentes de trânsito nesse fim de ano. CDL divulga horários de funcionamento para o comércio no ano novo. O governo do Rio Grande do Norte publica calendário de pagamento do IPVA para o ano que vem. Secretaria Municipal de Educação de Natal divulga calendário para cadastro e sorteio de vagas no ICMEIs. E ainda você confere o último episódio da série O Não Dito, sobre os estigmas em pessoas com HIV/AIDS. Agora são 6 horas e 30 minutos. O TVO Notícias está no ar. Nesse final de ano, muitos potiguares pretendem pegar a estrada em direção a diversos destinos. E para manter a cautela no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal vai começar uma ação para assegurar que esse feriado seja mais tranquilo. Quem traz os detalhes é o repórter Luiz Maurício. A Polícia Rodoviária Federal inicia meia-noite desta sexta-feira, dia 29, no Rio Grande do Norte, a Operação Ano Novo 2024. Até às 11h59 de segunda-feira, dia 1º, policiais rodoviários federais reforçarão a fiscalização para garantir a viagem segura de quem trafega pelas rodovias federais. A Operação Ano Novo faz parte das ações do programa Rodovida, que é um conjunto de ações promovidas pelas instituições do Sistema Nacional de Trânsito, direcionados para a segurança viária e redução de acidentes de trânsito. Entre as ações adotadas pela PRF estão o combate à embriaguez ao volante e a conscientização. Em todo o ano passado, conduzir veículos sob efeitos de álcool foi a 6ª maior causa de acidentes nas rodovias. Também serão fiscalizados equipamentos obrigatórios como cinto de segurança, capacete, dispositivos de retenção para crianças e condições de veículos, o excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos e o combate ao crime. Vejam também algumas dicas da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte realizará a Operação Ano Novo 2024. Neste período, haverá um reforço no policiamento e vários comandos de fiscalização serão realizados, especialmente o combate à embriaguez ao volante. Portanto, motorista, antes de pegar a estrada, faça a revisão no seu veículo. Verifique pneus, freios, suspensão, sistema elétrico, sistema de iluminação e as palhetas do limpador de para-brisa. Lembre-se de verificar também a validade da sua CNH e da documentação do veículo. Feito isto, é hora de pegar a estrada. Dirija com atenção, respeitando a sinalização e os limites de velocidade da via. Ultrapassagens, somente em locais permitidos. E lembre-se, álcool e direção não combinam. Tá aí, essas foram as dicas da Polícia Rodoviária Federal. Vamos manter a cautela nesse final de ano. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal divulgou nesta quinta-feira como acontecerá o funcionamento do comércio nos dias que se aproximam o final do ano de 2023. No dia 30 de dezembro, os horários seguem normais, enquanto no dia 31 o expediente será reduzido. Já no dia 1º de janeiro, a maior parte do comércio de Natal estará fechada. No entanto, alguns serviços, como restaurantes, cinemas, serão abertos para a população. Alguns equipamentos públicos, como o Parque das Dunas e o Cajueiro de Pirangi, que costumam abrir em feriados, estarão fechados na data. O fechamento também se estende aos supermercados. Todos os serviços serão retomados no dia seguinte, dia 2 de janeiro. Uma professora da UFRN desenvolveu um método que chamou a atenção até da Fiocruz, por utilizar letras e clipes da cantora americana Taylor Swift para ensinar a botânica a alunos do ensino fundamental, médio e superior. Intitulado Método Taylor, a metodologia se destacou como instrumento facilitador de ensino sobre as plantas. Confira mais detalhes na reportagem de Lucas Aguiar. Atualmente, a artista estadunidense Taylor Swift é a cantora mais ouvida do mundo.
De acordo com o ranking da plataforma Spotify, a cantora pop se consolidou como a artista feminina mais ouvida da história. O sucesso da cantora é indiscutível e impacta não apenas a indústria da música. Mas será que Taylor Swift tem alguma coisa a ver com ciência? E ainda mais, com botânica? Tem sim, eu te falo agora. Foi aqui no Centro de Biociências da UFRN que uma professora desenvolveu um método que utiliza as músicas da cantora para estudar as plantas. Primeiro de tudo, a gente precisa observar que existe uma questão da sociedade, em geral, uma resistência e uma desconexão com as plantas. Ou seja, a gente não presta atenção nas plantas no geral, nosso povo, nossa sociedade. Ou seja, quando a gente não presta atenção nas plantas, quando a gente não valoriza as plantas, isso tem consequências muito graves para a nossa sociedade. Imagina, por exemplo, a Amazônia pegando fogo, Pantanal, que recentemente está pegando fogo. A gente vê aquilo e fala, poxa, que pena. Mas não existem, a gente não apoia medidas práticas de políticas públicas de preservação da flora. A metodologia consiste em apresentar aos alunos, por meio dos clipes da cantora Taylor Swift, que as plantas estão em todos os lugares. O método surgiu durante o período da pandemia, quando a pesquisadora estagiava dando aulas para uma turma de ensino médio em uma escola pública em Natal. Eu não tinha o olhar de acadêmica, aquele olhar mais científico em relação aos materiais dela. Era meu olhar de fã, ela é top, as músicas são bacanas. Só que quando a Taylor anunciou o Folklore, em 2020, que, na minha opinião, ele é o álbum mais visualmente cheio de plantas dela, aquilo me chamou muita atenção, tanto que eu chamo ele de Era Princesa Botânica. Quando ela lançou o videoclipe Cardigan, fiz não. Ela tem alguma coisa com plantas, porque ela passa quase 2 minutos tocando piano no meio de uma floresta. Então, eu pensei, talvez um dia eu consiga usar esse material para introduzir algumas das minhas aulas. O método da Taylor ganhou tanto destaque no meio acadêmico que Gláucia foi convidada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para discursar em uma roda de ciência e arte, com foco em metodologias que utilizam expressões artísticas como recurso pedagógico. Esse convite da Fiocruz ele foi super inesperado, né, para mim. E é muito bacana ter esse respaldo das instituições, das grandes instituições científicas, porque mostra que a arte ela pode sim ser uma grande aliada e uma ferramenta muito poderosa no ensino. E eu acho que isso é uma das grandes mensagens que o método da Taylor passa. Dá para a gente trabalhar muita coisa a partir da arte, a partir de pintura, de vídeo, de filme, de série. O método da Taylor seguirá dando bons resultados em 2024, pois está sendo elaborado material didático para alunos pela professora junto ao Centro de Educação da UFRN. Eu acho que uma das coisas mais bacanas do método da Taylor é a aproximação com a comunidade. É sair desse mundinho científico, acadêmico e conversar com a galera. Conversar com as paixões dos alunos, conversar com coisas que estão no dia a dia deles. O conhecimento, ele não tem que se deter dentro de uma universidade. É para todo mundo, é para todos. Eu penso dessa forma. Que método interessante. Parabéns à professora por essa iniciativa. Você confere agora outros destaques desta quinta-feira no Giro TVU Notícias Mais. O governo federal sancionou uma lei para assegurar o crédito suplementar destinado ao pagamento de indenização ao consórcio Infra-América por investimentos não amortizados no Aeroporto Internacional Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. A medida concede aproximadamente R$200 milhões, totalizando uma indenização de cerca de R$520,3 milhões. Deste montante, R$320,1 milhões serão desembolsados pela Zurich Aeroportos Brasil, a nova concessionária do aeroporto. A governadora Fátima Bezerra destaca que a liberação do recurso possibilita o início da transição da gestão do terminal, permitindo a conclusão oficial da relicitação do aeroporto. A Zurich Aeroportos pode agora iniciar suas operações.
Uma nova ferramenta está disponível para contribuintes de Natal que pretendem pagar o IPTU via Pix. Os correntistas do Banco do Brasil têm acesso direto aos documentos de pagamento em seu aplicativo da instituição bancária a partir do momento em que seus boletos são gerados. Desta forma, a Semult não precisa mais enviar os documentos de pagamento no caso de negociação e parcelamento, pois quando o acordo é fechado, automaticamente os boletos são enviados para o aplicativo do banco. Para ter acesso à novidade, os correntistas do Banco do Brasil acessam o aplicativo do seu celular e escolhem o ícone Pix. Quando abrir a página desta modalidade de pagamento, no menu ao lado direito da parte de cima, existe a opção Cobranças Recebidas. O governo do Rio Grande do Norte divulgou o calendário de pagamento do IPVA para 2024. Abrangendo os meses de março a dezembro, com vencimentos nos dias 10, 11 ou 12 de cada mês. A tabela no Diário Oficial apresenta os valores por tipo e ano do veículo, isentando carros com mais de 10 anos. O imposto terá desconto de 5% para pagamento à vista, com a opção de parcelamento em 7 vezes para valores acima de R$ 100. O calendário inicia em 11 de março para placas final 1 e 2, concluindo em 10 de junho para as placas final 9 e 0. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Natal ganha nova livraria de rua no bairro de Lagoa Nova. E ainda você confere hoje o último episódio da série de reportagens O Não Dito, sobre pessoas vivendo com HIV/AIDS. Agora são 6h41, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta. Numa sociedade em que o consumo de livros é baixo, é de se comemorar negócios que estão voltados para a literatura. Natal ganhou uma nova livraria inaugurada no bairro de Lagoa Nova. 2 editoras potiguares independentes se uniram com a intenção de tornar a literatura ainda mais acessível na cidade. Vamos conferir na reportagem de Robinson Dantas. As editoras Escriba e CJA inauguraram a mais nova livraria da cidade no último dia 21 de dezembro. Situada no bairro de Lagoa Nova, a livraria tem foco nas publicações das 2 editoras, mas também possui espaços para escritores e obras de outras editoras. Somos 2 editoras, né, Escribas, que já está aí completando o próximo ano, 2024, seus 20 anos de funcionamento, e a editora CJA, que vai completar 12 anos no mesmo ano, e nós juntos já publicamos mais de 500 livros. Então, era mais que merecido a gente ter um espaço para colocar essas nossas obras, né, à disposição do nosso público, dos nossos autores também, que precisam ter um local de referência para indicar onde encontrar suas obras. Inicialmente, a livraria foi inaugurada ainda sem nome, mas Cleudivan comenta que já foi decidido e que a fachada já está em produção. Eu e o Carlos Fialho, a gente participando de uma feira recente, no mês de setembro, outubro, a gente teve uma ideia. Eu joguei a ideia para ele. Carlos, o que é que você acha da gente criar um ponto de venda de nossos livros? Surgiu essa oportunidade desse espaço aqui no Shopping Natal Sul, e ele comprou a ideia. Foi assim, tudo muito rápido mesmo, né? E a gente, em poucos meses, a gente locou, mobiliou, claro, a nosso modo. Ainda não era o que a gente queria, mas era o que nós tínhamos, que nós podíamos no momento, e abrimos essa livraria em parceria, porque nós precisávamos ter um espaço para ter os nossos livros em evidência, ter eles à mostra para o nosso público. Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Como dizia Monteiro Lobato, a leitura aumenta a imaginação, melhora o vocabulário e desenvolve o pensamento crítico. E é com essa ideia que a palavraria pretende se tornar mais um espaço de leitura na cidade de Natal. E a gente não tem a ideia de nome, a gente não ia trazer o nome das editoras, apesar de ser um espaço das editoras, das 2 editoras, mas também ofertamos outros livros de outras editoras também nacionais, e outros locais também. E nós decidimos no dia do lançamento, aqui, poucos minutos antes de abrirmos as portas, que o nome da livraria será Palavraria Livros. Então, esse será o nome da nossa livraria, cuja fachada está em produção. A novidade chama a atenção daqueles que passam pelo local.
É o caso do aposentado Antônio Leite, que é apaixonado por livros e foi o primeiro cliente da palavraria. Uma oferta a gente tem poucas livrarias, né? Então fiquei entusiasmado quando vi essa livraria. Então o que eu puder fazer para ajudar, para expandir, e fiquei surpreso que tem muitas coisas interessantes. Aí o povo não tem acesso à educação mínima e o livro também é muito caro, embora seja isento de impostos, ainda está muito caro, não é qualquer pessoa que pode pagar 50, 100 reais por um livro. Então eu felizmente posso e estou guardando, e se eu não puder ler vai ficar para alguém que eu vou deixar como herança. Mas se essas pessoas tivessem mais acesso ao livro, se o Brasil não tivesse tanto analfabetismo, né? Quer dizer, uma vergonha para o Brasil, uma potência, né? Em determinados setores, mas há tempos atrás, quando eu era jovem, né? Se confundia. Qual é a capital do Brasil? Acho que é Buenos Aires. Todo mundo achava que era Buenos Aires, porque Buenos Aires naquela época tinha a importância que tem um país europeu. Hoje, a Secretaria Municipal de Educação divulgou o calendário para cadastro e sorteio das vagas dos Centros Municipais de Educação Infantil na rede pública de Natal. As vagas são para o ano letivo 2024 e estão destinadas a crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses de idade. As matrículas devem ser feitas através do site www.matriculas2024.natal.rn.gov.br. As vagas abrem no dia 23 de fevereiro do próximo ano, junto com a divulgação do número de vagas ofertadas, que vão até o dia 27 de fevereiro. O sorteio, por sua vez, acontece no dia 28 de fevereiro. Várias nomenclaturas estereotipadas que se referem às pessoas vivendo com HIV caíram em desuso ao longo do tempo e essas pessoas foram conquistando várias legislativas pela garantia de seus direitos. Veja agora o último episódio da série de reportagens O Não Dito. Não é uma praga que vai se espalhar, hoje em dia tem controle, tem tratamento. Depois de mais de 25 anos de HIV, as pessoas começaram a perceber que eu sou o símbolo da resistência. As pessoas vivendo com HIV/AIDS conquistaram vitórias ao longo do tempo. Algumas nomenclaturas estigmatizantes foram derrubadas pelo ativismo social desse grupo. Eu comecei a entender, né, que eu tinha uma saída, né, que eu tinha que enfrentar aquele momento e conseguir a cura, foi quando eu entrei no movimento LGBT. Eu me encontrei no momento em ou eu me declarava abertamente que eu era soropositivo para poder tentar me manter viva e as pessoas não me cobrarem tanto, que aí começou a naturalizar. Aí veio a questão das medicações, veio os avanços tecnológicos, veio os avanços de prevenção, e aí eu comecei a entender que aquilo ali não era minha sentença de morte, que ali eu tinha um novo caminho para um recomeço. E isso eu aproveitei para mim, trabalhar também a minha autoestima, o meu trabalho e ao mesmo tempo trabalhar socialmente. Eu mostrei que a minha pessoa, como as pessoas hoje me veem, hoje, depois de mais de 25 anos de HIV, as pessoas começaram a perceber que eu sou o símbolo da resistência. Então, falar sobre educação sexual, sobre formas de prevenção, sobre prevenção combinada e sobre infecções sexualmente transmissíveis de HIV/AIDS, desde a educação básica, dentro de casa, nos meios sociais, são momentos de educação e psicoeducação que fazem com que a gente vai desmontando estigmas, né? Há 23 anos, o Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, a GTP, que é uma ONG que atua por uma educação em saúde preventiva, cidadã e democrática, surgiu com um dos propósitos de capacitar as populações na perspectiva de reconhecimento de seus direitos. O GTP tem dois programas, né? Tem um programa de direitos humanos que atinge todos os projetos voltados às pessoas vivendo com HIV. Ela também atua, o GTP também atua com pessoas vivendo com HIV privadas de liberdade. Atuamos em 10 instituições, 10 unidades prisionais aqui do estado de Pernambuco. E atuamos também com profissionais do sexo LGBTQIA+, tá?
o foco maior desse projeto, que é o Mercadores de Ilusão, e travestis, transexuais femininos e homens que fazem sexo com outros homens. A entidade foi fundada em 2000 por pessoas vivendo com HIV/AIDS. 15 pessoas estão como colaboradoras das ações da instituição e 80 pessoas são contempladas com as atividades desenvolvidas, além de contar com um grupo de atuação política e territorial com as comunidades e grupos terapêuticos desenvolvendo atividades de prevenção. Então, desde o seu nascimento, a gente combate muito o estigma e o preconceito, Ângelo. E eu diria que efetivamente isso colaborou dentro de grandes expectativas que as pessoas vivendo com HIV obtiveram com a epidemia, né? Exemplos, o direito ao benefício, o direito à aposentadoria pela sua sorologia positiva, né? No início da epidemia, as pessoas morriam de AIDS. Então, quando a gente reverbera essa situação dentro da perspectiva da Previdência Social, isso foi muito importante para a garantia desse direito. Desde a década de 80, políticas públicas vêm sendo trabalhadas em comissões específicas para garantir os direitos das pessoas vivendo com HIV/AIDS e para punir pessoas que discriminam esse grupo. Em 2014, foi criada a Lei Antidiscriminação, especificamente para as pessoas soropositivas. Essa lei traz reprimendas e sanções para direitos violados. No momento em que há uma violação, então eu tenho a minha condição, a minha sorologia positiva aberta ao público, isso é falado, mencionado, seja por uma rede social, seja no meu ambiente de trabalho, seja no posto de saúde que eu frequento. Os agentes, as pessoas que cometem esse tipo de violação, elas serão responsabilizadas na esfera civil e na esfera criminal, na esfera penal. Na esfera civil, devendo retratar-se e possivelmente indenizar em dinheiro a pessoa que foi lesada, a vítima, e na seara penal ela responderá criminalmente por atos discriminatórios, e isso pode culminar com a pena de privação de liberdade da pessoa que cometeu, do agente infrator, de quem cometeu esse crime. A rotina de ir ao médico e ir à farmácia para pegar a medicação faz parte do tratamento contínuo. Algumas vezes, essas pessoas precisam negociar a ida ao profissional de saúde quando estão no ambiente do trabalho, ao mesmo tempo que elas têm o direito de não falarem sobre seu estado sorológico para seus patrões pelo medo e estigma. E a Marinha, na minha época, ela foi muito cruel comigo, porque ela me isolou. Ela me botou de licença para cuidar, e quando eu cheguei para entrar na Marinha, tinha lá aquele cartaz da minha grande, minha foto, dizendo que não pode entrar sem uma escolta. Exigir sorologia ou fazer com que você assine uma declaração dizendo que é ou que não é HIV positivo, divulgar um quadro interno dizendo de possíveis pessoas que são contaminadas, deixar com que o corpo interno da empresa, os funcionários, façam algum tipo de fofoca, algum tipo de conversa. Tudo isso é ato discriminatório, completamente nocivo à pessoa que está sendo vítima disso, e completamente alijado, completamente deturpado dentro do contexto jurídico, que não vai poder, não é permitido por lei. Então isso leva essas pessoas que cometerem esses atos a sofrerem as sanções, certo? Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de comunicação da Marinha do Brasil para saber o posicionamento da instituição com relação ao episódio que aconteceu com Jaqueline Brasil, relatado por ela. Em nota, a Marinha disse que pauta a conduta pela ética, em especial aqueles do Estatuto dos Militares, e sob o preceito da transparência, sem destinação em qualquer espécie. A Marinha do Brasil acrescentou ainda que, no tocante aos militares portadores do vírus HIV, além de serem pautados nos valores organizacionais da instituição, são respaldados nas normas legais do que regulam o assunto.
em especial a Lei de número 7.670 de 1988. Morreu hoje aos 66 anos de idade o ex-servidor da TV Universitária José Milton. Ele foi operador de câmera, de luz e programador aqui na TVU. E assim como tantos profissionais que passaram por aqui, contribuiu para o desenvolvimento da emissora, além de ensinar muitos colegas e alunos de comunicação no dia a dia na emissora. José Milton tratava um câncer e estava internado já há alguns dias. José Milton, por muito tempo, contribuiu com a excelência da produção de programas da TV Universitária. Foi cinegrafista, programador de rádio e televisão e operador de luz. Ele exerceu as atividades na TVU até 12 de setembro de 2017, quando se aposentou. Eu acho que, primeiramente, a gente aprende a amar o que faz, né? Porque o Zé Milton era um amante daquilo que ele fazia. Ele gostava da comunicação, ele gostava de trabalhar com a estética da comunicação. Ele trabalhava por trás das câmeras, fazendo iluminação, fazendo cenografia. Então, o que eu pude aprender com ele e absorver o máximo possível era exatamente isso. Era perceber a beleza, né, a plasticidade das imagens, observar como era interessante o uso de iluminação para criar cenários. O mais bacana de ter conhecido o Zé é saber que ele fez parte de muitos comerciais que eu assistia lá em Recife, lá em Pernambuco, né? E quando eu conversei com ele aqui, ele disse, eu participei de tal gravação, eu fiz tal campanha publicitária. E a partir daí a gente criou uma amizade muito boa, a gente trocava muitas ideias aqui nesse estúdio, a gente experimentava muito, né? E ele dizia, fofo, rapaz, faz assim, não mexe nisso, vamos fazer assim. Porque ele fazia muito com pouco, né? Era um artista da luz, um artista da fotografia. E pode ter certeza que o pouco que a gente viveu aqui com ele, a gente aprendeu muito e vamos levar isso para a vida, para o resto da vida. No último dia 3 de dezembro, José Milton tinha completado 66 anos de idade e estava internado em um hospital particular aqui da capital potiguar em decorrência a um câncer nos rins. José Milton também teve participação especial em programas exibidos aqui na TVU. Um exemplo disso foi o especial de 45 anos da TV Universitária, com a história da primeira emissora de televisão do estado. José Milton foi um dos personagens no programa em que falou sobre a sua dedicação em tantos anos trabalhando na TVU. Foi um deslumbre quando eu entrei no primeiro estúdio da TV Universitária, que era lá no INPE. Rapaz, eu não tinha nem consciência da importância do trabalho que eu estava arrumando, né? Aí, quando mudou para a cidade, foi que eu vim me inteirar do que era a televisão. Aí tinha um projeto de teleeducação. Aí foi que eu vim saber qual a função da TVU para a sociedade naquela época. Me aposentei agora, após 40 anos, e tem uma turma nova, jovem, que vai dar conta disso aí por mais 40 e mais 40 anos daqui para frente. José Milton deixa a esposa, 3 filhas, netos e familiares enlutados. Nós, a TV Universitária, prestamos os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos de José Milton. O TV Notícias vai ficando por aqui. Até amanhã.